Ela é americana, brasileira, mas também uma mineira. De coração. De coração e que a gente ama. Eu estou muito feliz de reencontrar Julie. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom te ver também. Você sabe que você mora no meu coração e na minha vida, né? Eu também tenho muito orgulho do teu trabalho. Oh, muito obrigado. E faz parte também da vida, né, de muitas famílias aqui da cultura inglesa, né, Julie? Muitas. Como é que você chegou por aqui? Para Itiutaba? Na cultura. Na cultura. Quando eu estava dando aula particular de inglês, a Marilene me convidou para dividir a casa que o Dr. Públio tinha a sala dele, o escritório dele de advocacia, e ela trabalhava terças e quintas e eu segundas e quartas. E a gente tinha os nossos alunos particulares. Então, depois nós resolvemos juntar isso tudo e fazer uma escola. Então, fomos para São Paulo e ficamos na casa hospedada da minha mãe e visitamos várias escolas, procurando, assim, alguma escola que fosse interessante para a gente abrir aqui em Itiutaba. Depois de um convite de uma parente da Marilene, fomos conhecer a cultura inglesa de Uberaba. E lá na cultura inglesa de Uberaba, eles nos convidaram assim, e mostraram interesse em ajudar a gente. E nós começamos, então, a trabalhar com eles, e eles nos ajudando, e orientando, e treinando, e fizemos vários treinamentos lá com eles. E depois nós começamos aqui a cultura. Mas, para ser aceito como cultura inglesa no Brasil, você tinha que ser aceito pelo Conselho Britânico. Não é que você comprava os direitos de ser cultura inglesa. Porque não é uma franquia, né? Não é uma franquia. Então, o Conselho Britânico visitava a sua escola para conhecer as aulas, os professores e como você estava administrando a escola. E assim nós fizemos. Então, o dia que vieram o Conselho Britânico para cá, eu, conhecendo muito bem a cultura inglesa, de como eles são, os ingleses, eu fiz um lanche muito especial para eles. Eu fiz chá preto em bule de porcelana, com xícaras de porcelana, que eu trouxe lá da minha casa. Meu Deus do céu! E eu fiz uma torta, que é chamada, em inglês, mincemeat pie. É uma torta de carne moída, que é feito com especiarias, assim, temperos, todos os temperos, e de cravos e canela e outras coisas, e temperada com whisky, com rum, e é uma conserva de carne, é bem inglesa. E eu fiz essa torta para eles ter o lanche da tarde. Então, eles ficaram muito chocados de ver isso no Brasil, porque não havia um lugar no Brasil de você comer um mincemeat pie, a não ser na cultura inglesa de Itiutaba. E aí você falou, pronto, agora deu certo. Nós fisgamos eles. All right. Pronto. E aí, aquele momento, você sentiu que era decisão? A decisão, eles falaram, óbvio, quando saíram daqui, já confirmaram com a gente. Que era exatamente que a gente teria uma cultura inglesa. Uma cultura inglesa, que eles gostaram de tudo. De tudo que a gente tinha, as aulas, o modo de administrar a escola, tudo eles gostaram. Agora, dessas 4 décadas, né, a sua história é muito presente, muito próxima, junto com a Marilene e com o Públio, né, Julia? Muito, muito. Começamos isso tudo junto. Ela com a parte financeira e o investimento, a ajuda do Públio, e eu... Com a parte pedagógica. Pedagógica, e dando aula também. Depois eu passei a dar aula nas outras culturas de treinamento de professores. Ah, é? Eu fui convidada para várias culturas e eu dava aula de treinamento de professor. Em Uberaba, eu dava uma aula uma vez por mês, os professores daqui iam para Uberaba, e os de Uberlândia para Uberaba, e a gente fazia essa aula lá. Agora você vai responder, se você quiser, uma abelhinha fofocou, e eu vou perguntar. Eu fiquei sabendo que você recebeu muitas propostas indecentes para largar nossa cultura inglesa para ir para as outras culturas? Sim, eu recebi. Eu não vou falar quais cidades, não, mas foram bastantes cidades me chamaram.
para mudar para lá, para trabalhar e ajudar na cultura deles. E eu falei, não, eu não largo Ituiutaba. Ituiutaba é minha cidade. Mas o que fez você, né, não deixar a cultura inglesa de Ituiutaba para ir para outros centros? Às vezes até ganhar mais, né? Às vezes até... Não, as propostas eram de ganhar muito mais. Mas não, eu era aqui, não só aqui por causa de cultura inglesa, é Ituiutaba. Minha raiz é aqui em Ituiutaba. Entendi. E eu não tenho vontade nenhuma, nunca, de abandonar essa cidade. Never. Ever, ever. Eu fico aqui até me sepultar no cemitério. E essa cultura inglesa fez parte, né, os menininhos, depois os pais, os avós, né? E o que te marcou mais em todo esse processo? Porque, né, a Marilene disse que não era só uma professora, era uma coordenadora de todo o processo também, né? Coordenadora, e eu gostava de ajudar os que não gostavam assim muito assim, de estudar inglês, porque às vezes os pais colocavam, então aqueles alunos assim... Eu lembro uma vez a Marilene me deu uma turma de repetentes, e esses repetentes, era mês de agosto, e eu sabia que no mês de agosto em diante, o rendimento escolar em geral caía por causa da sequidão, da falta de umidade no ar. Então, eu já tinha estudado um pouco sobre o efeito da água, e eu taquei água nesses alunos. Eles beberam água e podia levantar para ir ao banheiro quando quisesse, falar só dá licença, e eles nunca foram nem um dia para o banheiro durante a minha aula, beberam muita água, e no fim do semestre, os resultados foram deslumbrantes. O segredo era a professora, mas a água também. Mas a água, e a água fez diferença. Então, eu gostava muito disso. E também eu fiz amizade com os pais e os alunos. Encontro na rua muitos ex-alunos. A minha geriatra, minha médica Nádia Andraus, foi minha aluna também. Eu encontro muitos na rua. Eles me param, Judy, você lembra de mim, Judy? Eu falo assim, não, eu não lembro. Eu sou fulano, fui sua aluna. Aí a gente conversa em inglês, no supermercado, em qualquer lugar. Eu era muito conhecida, porque uma vez eu andando na rua com a minha filha, e passando pela 22, oi, Judy, oi, Judy, oi, Judy. Aí minha filha falou, candidata a vereadora, que você vai ganhar, porque a cidade inteira te conhece. Né? Então... Mas, assim, a gente é amigo há muito tempo, mas eu acho que a principal característica sua é que você sempre, né, manteve a sua integridade, manteve o seu jeito. A gente olha para você como se a gente tivesse sido acolhido, sabe? Acolhendo, as suas palavras acolhem a gente. Eu acho que esse foi o grande diferencial. Porque é o meu jeito de ser. Né? Então, eles falavam que para ser um bom professor, você tem uma tendência de atriz ou ator. Né? Então, eu sempre quis ser atriz. É mesmo? Sim. Quando eu era menina e eu quis ser aeromoça, aí meu irmão falou para mim que eu não queria ser bonita igual a aeromoça que morava na rua de casa. Aí eu fui num palco, eu vi uma apresentação de atrizes na escola e eu falei, eu sei agora, eu quero ser atriz. Ele falou a mesma coisa, que as princesas eram muito lindas. Então, eu sou uma frustrada atriz. É a nossa atriz. Então, mas eu sei me representar assim na aula e as pessoas entendem. Às vezes eu entro para vender produtos da cultura, eu converso com os pais no restaurante, eu chego para uma criança e say, hello, what's your name? Is your name João, Antônio, Sebastião? What's your name? My name is Judy. What's your name? E aí a criança, tendo uma certa idade, responde o nome. E a mãe aconteceu com uma menina, e a mãe fica toda abismada. Aí eu pergunto à menina o nome da mãe dela, e ela me fala, tudo em inglês, eu não falei uma palavra de português, mas é só gesticulando e fazendo assim e tudo. Então, aí eu falo assim, coloca seu filho para estudar inglês, a cultura inglesa é a melhor escola. Aí eu aproveito e invento. Esse lado seu artístico, né, trouxe também para a cultura inglesa, porque uma das características da cultura inglesa, como eu já disse aqui antes, são os eventos. E nesses eventos, né, a Julie sempre estava à frente, né, Julie? E as peças de teatro. Exatamente isso que eu ia falar agora, que nós já fizemos muita coisa aí. Me conta, essa criação sua, né? A Marilene,
olha, alunas aqui da cultura inglesa, a Ana Lélia, hoje cantora, né, Rio de Janeiro, ela nunca tinha apresentado no palco, e eu fiz uma peça de teatro onde eu coloquei ela e coloquei uma outra que dançava para dançar, e era um sonho, assim como tivesse uma pessoa com o desejo de fazer alguma coisa, depois chega um fado, assim, uma pessoa assim, o que você quer fazer? E aí fala, aí depois fala assim, não, fala que eu posso, eu quero e eu vou. Então, a Ana Lélia fez essa peça. O cara que fez essa peça de vestido tudo de verde era um menino muito acanhado, acabou com o acanhamento dele. A timidez. A timidez acabou tudo com essa peça de teatro. A Ana Lélia foi a primeira vez que ela apresentou num palco, acabou também, virou professora da cultura, e também essa outra moça tem. Então, eu pegava assim. Aí a Marilene chegou da Inglaterra, ela falou que ela queria um musical. Aí eu fiz um musical. É verdade. Eu vou te falar uma coisa. A primeira vez que eu escutei musical foi aqui na cultura inglesa com a Marilene que você. Aqueles 500 anos do Brasil. Exatamente. Lembra do Chicago, que a Marilene foi assistir não sei aonde, né? Aquele musical famoso. Aí chegou aqui e falou que vamos fazer um musical igual do Chicago. Nós fizemos, e eu fiz sobre os 500 anos do Brasil, né? E eu primeiro fiz um sobre Natal. Você sabe que os 500 anos do Brasil que fez aqui, depois ele se espalhou pela cidade, que o Puba era o prefeito, lembra dessa história? Né? Que era o prefeito, e nós fizemos várias manifestações, ações culturais, né? Inclusive muros, lembra dos muros? E também eu fiz um sobre o Natal, que a Sheila, professora de hoje, muito acanhadinha também, ela participou no teatro como vovó, e os alunos, não ia ter Natal, porque o Papai Noel não viria, então as crianças viram sim, tudo de canto, né? Peça de teatro de canto. E de onde que veio tanta criatividade, tanta disposição? Da minha cabeça. É só sentar e começar a pensar e o negócio sai. Desde criança você sempre foi assim? Foi, inventando, porque nós fomos criados uma família muito grande e meu pai era protético. Então, o salário, né, era limitado antes de vir para o Brasil. Então, a gente tinha que inventar. Criar as coisas. Então, onde eu aprendi a criar. Do limão faz a limonada. Yes. Se passaram 4 décadas, 40 anos, né? Como é que você olha hoje, né, por exemplo, participar desse projeto aqui, dessa comemoração dos 40 anos, né? Voltando aqui, a gente tendo uma pitada assim do seu, né, da sua conversa, da sua prosa, e tendo esse gostinho de passar isso para as outras gerações. Muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter participado nesse começo e de ver hoje elas continuando. As professoras foram treinadas por mim, dando as aulas maravilhosas que elas dão, que fazem a diferença, e eu tenho muito orgulho disso. Me sinto um prazer muito grande. Antes de a gente terminar, eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem aí desses 40 anos de cultura inglesa. Ituiutaba. Ituiutaba. Você tem um privilégio muito grande, cidade, de ter uma cultura inglesa como essa aqui, na sua cidade. E os seus filhos, e você mesmo também, adultos, podem ainda estudar, tem muita coisa para aprender. E o futuro não segura quem tenha em língua inglesa no bolso. E isso a gente tem provas de ex-alunos que estão andando por todo lado do mundo e em vários serviços. E parabéns, cultura inglesa, pelos 40 anos, e parabéns para Ituiutaba também por ter essa escola maravilhosa. Isso mesmo, gente. Cultura inglesa, Ituiutaba, 40 anos. Histórias incríveis, você vai ver por aqui.